Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje, na nossa sexta aula do nosso mini curso de desenho online, eu vou ensinar vocês a desenhar cenários. Mas se você ainda não assistiu nenhuma aula, eu sugiro que você assista. Na primeira aula, eu te dou os primeiros passos. Se você estiver começando do absoluto zero, você vai conseguir aplicar as técnicas que tem na primeira aula e vai conseguir fazer um desenho do absoluto zero. Na segunda aula, eu começo a aprofundar os conhecimentos sobre desenho e você já também consegue aplicar tudo que eu passo nessa aula, porque as técnicas são fáceis e você vai conseguir dar um passo a mais no aprendizado dos desenhos. Na terceira aula, eu passo tudo sobre figura humana. Então, se você não sabe nada sobre figura humana, essa aula está muito boa. Na aula 4, você vai aprender a desenhar animais. Eu passo várias técnicas para vocês aprenderem a desenhar diversos animais de diversas espécies. Tá bem aprofundada essa aula e tá muito legal, você vai conseguir desenhar qualquer animal. E na aula 5, você vai aprender a desenhar flores e plantas e também todos os elementos orgânicos que compõem o nosso desenho. Então, se você ainda não assistiu nenhuma aula, eu sugiro que você assista. E nessa aula de hoje, você vai aprender a desenhar um cenário do zero, do absoluto zero. Vou também dar muitas dicas de desenho, então fica até o final que você vai gostar da aula de hoje. Mas antes de mais nada, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal, a já deixar o seu like aqui nesse vídeo, que vai me ajudar bastante, e também comentar o que você está achando do conteúdo aqui do canal, para eu saber se eu estou no caminho certo. E se você tiver alguma sugestão de novos vídeos, pode deixar nos comentários que eu vou ler tudo e vou anotar tudo para poder produzir mais conteúdos para vocês. E também gostaria de te convidar a me seguir lá no meu Instagram, @ajuquedesenhou. Lá eu dou muitas dicas para você aprender a desenhar do zero até o seu estilo de desenho favorito. Além de compartilhar muitos processos de desenho, muitas dicas, tirar dúvidas, pode me seguir lá que você vai aprender bastante também. Agora chega da apresentação, vamos para o conteúdo do vídeo. Bom, para começar essa aula de hoje, eu vou passar alguns exercícios para vocês aquecerem a mão de vocês e nesse exercício a gente vai treinar as formas geométricas. E por que a gente vai treinar formas geométricas? Porque a gente vai usar elas em todo o processo do desenho de cenário, tá, gente? É muito importante que você domine essas técnicas das formas geométricas. É muito importante que você tenha essas formas já gravadas no seu subconsciente e que a sua mão faça livremente, sem dificuldade. Porque se você tiver dificuldade em fazer as formas geométricas, você vai ter muito mais dificuldade em fazer um cenário completo. Então, o passo número 1 que a gente tem que dar ao pensar em fazer algum desenho de cenário é dominar as formas geométricas. E para fazer esse exercício, você pode utilizar as formas geométricas básicas, que são o triângulo, o quadrado, pode fazer desse jeito que eu tô mostrando para vocês, e o círculo. A gente vai usar essas três formas, principalmente, tá, gente? A gente vai usar também o retângulo, né, o losango, mas para fazer o treinamento, para a gente soltar a nossa mão, vamos utilizar principalmente essas três formas. Mas, como vocês podem perceber, esse é o formato 2D. E aí que a gente começa a pensar em dois detalhes para a gente fazer o cenário. Você pode, se esse for o seu estilo de desenho favorito, você pode treinar o cenário em 2D. Mas também existe a forma 3D. Vamos transformar aqui esse triângulo em 3D. Na nossa segunda aula eu já ensinei a transformar essas formas geométricas em 3D. Então, lá tem a explicação aprofundada, mas aqui eu vou transformar elas em 3D para
mostrar para vocês. Então, essas formas geométricas aqui são as formas geométricas em 3D. O ponto de partida para a gente pensar, começar a pensar num desenho de cenário, são essas duas formas. Você pode fazer um cenário em 2D ou fazer um cenário em 3D ou até mesmo os dois juntos, treinar os dois juntos até você descobrir qual você gosta mais de desenhar. Partindo dessa ideia, já diferenciando o que é 2D e o que é 3D, a gente tem que treinar essas formas em diversas posições diferentes. Como por exemplo, aqui um cone deitado. Você pode também treinar fazendo de diversas formas diferentes essas formas geométricas em 3D, tá? Para ver qual é a forma que fica mais confortável para você. Aqui eu comecei fazendo do Y, dessa quina aqui dessa caixinha. Mas aqui eu comecei fazendo as laterais da caixinha. E um outro ponto também, pessoal, quando você está treinando essas formas geométricas, principalmente em 3D, você ganha a percepção da tridimensionalidade das coisas. Por exemplo, aqui nessa caixinha, a gente tem a sensação de que está vendo de baixo para cima. E nessa caixinha aqui, a gente tem a percepção de que está vendo a caixinha de cima para baixo. Então, tem essas diferenças também, que você pode ganhar essas percepções apenas ao treinar essas formas geométricas logo no início, tá? Por isso que esse exercício que eu tô passando para vocês agora, ele é muito importante. E se você pular ele, você vai ter muita dificuldade ao desenhar cenários lá na frente, tá bom? Aqui um outro exercício muito bom para vocês fazerem. Primeiro, façam esses 4 círculos e agora a gente vai transformar esses 4 círculos em esferas. E ao mesmo tempo, a gente vai direcionar uma para cada lado. Por exemplo, essas duas da esquerda, a gente vai direcionar elas para a esquerda. E essa aqui também. Tá? E essa para a direita. Tá? E além disso, a gente vai direcionar essa bolinha aqui, essa esfera, para cima. E essa aqui também. E essa para baixo. Então, vejam só, essa bolinha tá direcionada para cá. Essa bolinha não, essa esfera, né?
essa outra esfera está direcionada para cá, essa para cá e essa para cá. Aí você pode me perguntar, tá, mas uma esfera não tem direção, né? Mas você consegue ter a direção para fazer luz e sombra. Por exemplo, se aqui tem um detalhe, você sabe em qual direção você quer fazer a luz e sombra, por exemplo. E não só luz e sombra, a direção de um rosto, por exemplo, né? Com uma esfera você consegue fazer um rosto, consegue fazer um objeto, você consegue fazer tudo. Essa percepção de direção é algo que vai fazer com que o seu desenho evolua muito rapidamente e vai fazer com que você ganhe ainda mais habilidade em desenhar as coisas e o que você quiser, tá bom? Então é muito importante você treinar a percepção das direções, tá? Os ângulos, que nem esse aqui, eu mostrei pra vocês, que é o ângulo da gente olhando de baixo para cima. De baixo para cima. E esse aqui é o ângulo de cima para baixo. Tá? E assim por diante, a gente tem que ir treinando de diversos ângulos. Vou fazer um outro ângulo aqui da caixinha. Tá? Vou fazer do retângulo também. Vou fazer também um cilindro. Cilindro a gente usa muito, tá? Cilindro a gente usa em quase tudo praticamente. Então, você pode também treinar fazendo objetos. Treinar um pouquinho de luz e sombra, não precisa ser muito nesse exercício, tá? E quando vocês forem fazer esse exercício para aquecer a mão de vocês e aprofundar os conhecimentos no subconsciente de vocês, procurem usar e aproveitar todo o espaço da folha, tá, pessoal? Às vezes no início a gente não tem essa percepção de aproveitamento do espaço e acabamos fazendo só em alguma parte da folha, então utilizem a folha inteira, tá? Aproveitem o espaço que vocês têm, façam as formas geométricas em tamanhos grandes, que é mais fácil, deixa para fazer os detalhes pequenininhos na finalização do seu desenho, tá? E dessa forma você vai conseguir aplicar toda a teoria de uma maneira mais segura, mais confiante e sem dificuldade, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro exercício. Um ponto que eu quero conversar com vocês, que é muito importante quando a gente vai desenhar cenário, são os elementos que a gente usa para compor esse cenário. Eu trouxe aqui 3 exemplos de desenhos que eu já fiz e que eu estou fazendo, e nesses desenhos eu utilizo muitos elementos para compor esses cenários. Aqui nós temos um desenho de um personagem. Eu não terminei esse desenho ainda, mas se você quiser ver ele completo, é só ir lá no meu Instagram, @ajuquedesenhou, que eu vou postar ele. E lá também eu tô compartilhando todo o processo e tá tudo salvo no destaque Goku, tá bom? Então, se você gosta de personagens, é só ir lá no meu Instagram e ver o processo desse desenho que tá muito legal, tá? E aqui nesse desenho, eu utilizei para fazer o cenário do Goku essas pedras. E essas pedras, elas fazem parte dos elementos orgânicos. E eu ensinei como desenhar esses elementos orgânicos lá na nossa aula de como desenhar flores e plantas. Eu passei muitas técnicas lá
e falei muito sobre esses elementos orgânicos que preenchem e compõem o nosso cenário, tá, pessoal? Então, aqui eu utilizei pedras. Aqui nesse outro desenho que eu filmei até e tem aqui no canal, esse desenho, ele tá no vídeo Desenho por Enquetes, que eu fiz baseado nas enquetes que os meus seguidores votaram. Eu fiz aqui num cenário externo, fiz um cenário de um parque, utilizei ali muitos elementos naturais, como árvores, pedras, grama. Então, eu utilizei e escolhi todos esses elementos mais naturais para compor esse cenário, que é um cenário externo. Por outro lado, tem esse outro desenho aqui, que eu fiz lá no meu Instagram e tá postado lá, tá? É um cenário que é interno. Aqui eu utilizei perspectiva, utilizei um pouco de elementos naturais e peguei referências de móveis. Peguei referências de utensílios de cozinha, peguei referência também das cores que eu queria utilizar nesse desenho. Então, nesses 3 exemplos que eu quis trazer para vocês, é para vocês verem todos esses elementos que compõem um cenário. Quando a gente pensa em desenhar um cenário, a gente pensa só no formato daquele cenário, na perspectiva, no ângulo e no local em si, mas a gente não para pensar nos elementos que a gente vai compor esse cenário e que eles são fundamentais para que a gente consiga dar uma climatização para o cenário, para que a gente consiga também deixar esse cenário mais atraente, mais interessante. Por exemplo, aqui nessa cozinha onde eu desenhei essa personagem, eu utilizei muitos elementos para compor esse cenário e é aquela coisa que eu sempre falo para vocês, quanto mais detalhes, melhor. Então, a pessoa quando bate o olho nesse desenho aqui que eu fiz, quando vê todos esses detalhes aqui nesse desenho, já consegue associar esse desenho aos gostos pessoais, né? Se a pessoa gosta de ter assim uma cozinha mais cheia de utensílios, mais arrumadinha, mas ao mesmo tempo aconchegante, a pessoa vai bater o olho nesse desenho e vai gostar do que está vendo nesse desenho. Porque muitas vezes o desenho que a gente faz não necessariamente fala sobre nós mesmos. Existe também o outro lado da pessoa que está apreciando a nossa arte, né? Isso conta muito também. Então, quando a gente faz um desenho com uma intenção, a gente pode utilizar todos esses elementos para também influenciar na forma que a pessoa vê o nosso desenho. Não sei se vocês já ouviram falar em mensagens subliminares também, então tomem cuidado com quais elementos você vai utilizar ali no seu desenho. Antigamente, nos desenhos era usado intencionalmente alguns elementos para influenciar as pessoas. Hoje em dia eu acho que não é mais comum utilizar os elementos como mensagens subliminares, mas o que eu quero que vocês entendam é que os elementos que compõem o nosso cenário, eles influenciam para o bem e para o mal. Então, saibam escolher os elementos que vocês usam e, ao mesmo tempo, usem esses elementos com estratégia, tá, pessoal? E quanto mais detalhes vocês colocarem nos seus desenhos, melhor, tá? Esse tema dos elementos que compõem o nosso cenário, ele é muito importante. E se você dominar esse tema e todos esses elementos, saber utilizar e saber pensar em elaborar e compor o seu desenho, você vai conseguir fazer desenhos mais incríveis e desenhos que se destaquem na multidão, tá bom? Antes de continuar passando conteúdo para vocês, eu quero pedir desculpas se vazar algum áudio de obra, tá? Que o meu vizinho resolveu fazer obra agora. Mas enfim, tudo bem. Espero que vocês consigam absorver o conteúdo mesmo com esses áudios vazando, tá bom? Então, vamos lá. Bom, eu já falei das formas geométricas para vocês, já falei também dos elementos que compõem o nosso desenho, o nosso cenário, e agora eu vou mostrar para vocês 2 perspectivas, tá, pessoal? A primeira perspectiva que eu vou mostrar para vocês é a perspectiva paralela. E o que é essa perspectiva paralela? Bom, nessa perspectiva a gente usa geralmente um ponto de fuga
e as linhas, elas partem desse ponto de fuga. E todos os objetos nesse cenário, em perspectiva paralela, vão mostrar a face deles paralelo a nós que estamos observando aquela cena. Vou exemplificar aqui para vocês rapidinho. Vou fazer aqui um quadrado para ser o nosso cenário de exemplo. A gente tem aqui como se fosse uma tela onde a gente vai fazer o nosso cenário. E para fazer a perspectiva paralela, a gente coloca um ponto de fuga. Você pode colocar esse ponto de fuga onde você quiser dentro desse quadro, tá? Eu vou colocar aqui, mais ou menos. Esse é o nosso ponto de fuga. E aí, a gente faz primeiro duas linhas guias. Uma na vertical e outra na horizontal. Então, esse é o ponto de fuga. Vou até colocar aqui. Ponto de fuga. E vou colocar aqui linhas guias. Depois que a gente faz essas duas linhas guias, a gente vai puxar outras linhas para fora do quadro. Essas linhas você pode fazer sem régua ou com a régua, fiquem à vontade. E pode virar folha sem problema nenhum, tá? Então, depois que a gente faz essas linhas, puxando do ponto de fuga para fora, a gente vai fazer uma malha por cima desse quadro. E o que é a malha? São várias linhas na vertical e na horizontal. Elas não necessariamente são as nossas linhas guias, tá? Mas elas vão nos ajudar a fazer os objetos que compõem esse cenário, tá? Fiz aqui uma malha, agora eu vou fazer na horizontal. Ó, fortaleci as linhas guias e o quadro para vocês verem melhor. Aqui eu consigo ver que tem as linhas saindo do ponto de fuga e também a malha. E a partir dessas linhas eu vou começar a fazer o meu cenário, desenhar o meu cenário usando essa perspectiva. Como por exemplo, fiz aqui um prédiozinho bem simples, tá? E como vocês podem perceber, essa lateral desse prédio, ela tá de frente pra gente. Conseguem perceber? Se vocês conseguem perceber, comenta aqui pra mim. E se ficou alguma dúvida com essa perspectiva, também deixa nos comentários que eu tiro todas as dúvidas que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? E a gente pode fazer o cenário que a gente quiser, um cenário externo. Aqui eu exemplifiquei para vocês um cenário externo, mas você também pode fazer um cenário interno, tá? Então, você tem total liberdade para desenhar o que você quiser utilizando essa perspectiva paralela. Bom, agora eu vou mostrar para vocês também um exercício que vai ajudar vocês a treinar essa perspectiva paralela. Vou mostrar para vocês aqui. Fiz aqui outro quadro pra gente treinar, pra gente fazer o nosso treinamento.
fiz um quadrado com o nosso ponto de fuga bem no meio, fiz 2 linhas guias na diagonal, tá? Um outro detalhe importante é que eu fiz essas malhas, eu não fiz elas no quadro inteiro, fiz só essas malhas, tá? E a gente vai treinar esse exercício da seguinte maneira. Bem aqui no centro, a gente vai fazer esse quadrado. E a gente tá observando ele totalmente de frente. A gente não tá... E como ele tá totalmente de frente, bem no centro, a gente não consegue ver as laterais desse objeto. Aí, aqui, nas laterais, a gente vai conseguir ver. E eu vou mostrar para vocês agora da seguinte maneira. Primeiro, a gente faz os quadrados. Aqui. Outro aqui. Se quiser fazer mais linhas de malha, vocês podem fazer também. Podem fazer do jeitinho que eu tô fazendo, tá? Fiz aqui os quadrados, se você quiser apagar esses aqui, essas linhas guias, pode apagar. Como eu expliquei, só esse quadrado é que a gente não vai ver a lateral dele, porque ele tá bem no centro do nosso ponto de fuga. Mas esses aqui, na lateral, a gente vai ver. E pra gente treinar, a gente só faz as laterais desses quadrados. Se quiser fazer mais linhas guias, tá? Para ajudar vocês a fazerem as laterais, podem fazer. Como vocês podem ver, eu tô fazendo tudo sem régua, porque eu treino bastante o exercício das linhas retas. Então, por isso que é muito importante você não pular etapas e não pular os exercícios básicos. Então, vou continuar aqui fazendo. Essa é uma perspectiva muito usada em quadrinhos também. Então, se você gosta de desenhar quadrinhos, você precisa dominar as técnicas de perspectiva. Então, esse é o nosso exercício para treinar a perspectiva paralela. Perspectiva é um pouquinho mais complicado de fazer, mas vale a pena vocês dominarem para fazer cenários mais legais e para terem mais ainda repertório para fazer os cenários de vocês, tá bom? Bom, a segunda perspectiva que eu vou trazer aqui para vocês, para ensinar vocês, é a perspectiva oblíqua. E nessa perspectiva oblíqua, diferente da perspectiva paralela, nós vamos utilizar 2 pontos de fuga. Para fazer esses 2 pontos de fuga, primeiramente a gente tem que definir onde que vai ficar, em qual altura vai ficar a nossa linha do horizonte. Então, eu vou fazer mais ou menos aqui, bem no meio, para fazer bem simples para vocês. Essa linha do horizonte você pode fazer passando o nosso quadro, tá? E vou fazer os nossos 2 pontos de fuga também na parte de fora do quadro.
E você pode fazer esses 2 pontos de fuga dentro do próprio quadro, mas eu vou fazer aqui para mostrar essa forma diferente para vocês. Bom, agora que nós definimos a altura da nossa linha do horizonte e também definimos onde vai ficar os 2 pontos de fuga, a gente vai fazer as linhas guias. E para fazer as linhas guias, da mesma maneira que a gente fez na perspectiva paralela, a gente vai puxar do ponto de fuga para outra direção. Pode virar folha sem problema nenhum, tá? Ó, aqui como vocês podem perceber, eu puxei as linhas guias dos 2 pontos, desse lado para essa direção e desse lado para essa direção, todas na diagonal. Agora, a gente vai fazer a malha e todas a gente vai fazer na vertical. A gente não vai fazer na horizontal. E eu já vou explicar o porquê disso. Ó, pessoal, eu reforcei aqui com o 6B para vocês verem melhor, tá? E nessa perspectiva, a gente não vai fazer a malha na horizontal, porque nessa perspectiva, a gente não vai ver as faces dos objetos de frente pra gente. A gente só vai observar as quinas dos objetos. Por exemplo, bom, pessoal, aqui nesse exemplo, eu desenhei essa igreja bem basiquinha, sem muitos detalhes, mas como vocês podem perceber, a gente observa a quina dessa igreja. A gente não vê ela de frente pra gente, tá? Então, essa é a perspectiva paralela. E, mais uma vez, você pode utilizar essa perspectiva desenhando um cenário externo ou um cenário interno, tá bom? Eu vou mostrar aqui também um exercício bem prático para vocês treinarem essa perspectiva. O exercício que eu vou passar para vocês treinarem essa perspectiva oblíqua, ela vai ser da seguinte forma. Primeiramente, você vai começar fazendo o quadro onde a gente vai posicionar as malhas, os pontos de fuga e as linhas guias. Você pode fazer em formato de quadrado, como eu fiz aqui, ou num formato de retângulo, tá? Depois, você faz a linha do horizonte, posiciona a linha do horizonte onde você preferir e faz os pontos de fuga. Aqui eu posicionei em cima do nosso quadro, mas você pode fazer também como eu fiz aqui nessa primeira forma. Você pode posicionar também dentro do quadro e conforme você for pegando habilidade com esses 2 pontos de fuga, você pode acrescentar mais pontos de fuga. No caso, fazer com 3 pontos de fuga também é possível, tá? Aí, depois que você posicionou os pontos de fuga e fez a malha e as linhas guias, você vai treinar desenhando objetos ou formas geométricas. Vou fazer aqui uma forma geométrica para vocês verem um objeto, uma forma geométrica que pode se tornar um prédio no seu cenário. Tá? Então, esse objeto que eu acabei de fazer reforça ainda mais o conceito da perspectiva oblíqua. Aqui nessa figura, a gente observa a quina desse objeto, né? Dessa figura geométrica. Totalmente diferente dessa perspectiva aqui que a gente observa o plano reto desses objetos aqui, tá? Aqui você pode fazer mais outros objetos, tá? E aqui do outro lado também. E você pode fazer
de diversos ângulos, tá? Vocês podem ir brincando de fazer vários quadros com várias posições diferentes dos pontos de fuga, e quanto mais vocês treinarem utilizando essas figuras geométricas, mais a percepção, mais a habilidade em utilizar essa perspectiva você vai ganhar, tá? E também uma outra forma de treinar essa perspectiva é fazendo essas figuras sem todo o ponto de fuga e as linhas guias, tá? Você pode fazer aqui de maneira solta as figuras, sem problema nenhum, tá? E um ângulo diferente aqui para eu mostrar para vocês, ó. Tá? Posições vocês podem treinar também. Então, dessa forma, você também pode treinar da maneira inversa. Por exemplo, aqui eu fiz essa figura e encontrei essa posição. Aí, a partir dessa figura, você pode descobrir onde que ficam os pontos de fuga e as malhas para a gente chegar nessa posição aqui. Então, existem muitas formas de você treinar essas perspectivas. Só lembrando que tudo isso que eu tô passando sobre perspectiva são fundamentos básicos. É o primeiro passo que você vai dar em aprender sobre perspectiva, tá? Se você gosta de desenhar cenários com perspectiva, vale a pena você treinar tudo isso que eu tô passando aqui nessa aula para vocês, que você vai conseguir evoluir e ir adquirindo novos conhecimentos sobre perspectiva a partir de tudo isso que eu tô passando para vocês aqui nessa aula, tá? Então, treinem bastante. Utilizem também bastante referências para vocês aplicarem aqui nas perspectivas e nos treinamentos, tá? E vocês vão conseguir fazer cenários muito legais, tanto cenários internos quanto cenários externos, tá? Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer do absoluto zero qualquer cenário que você quiser. Bom, agora eu vou falar sobre um ponto que é super importante e que os desenhistas acabam esquecendo um pouco dessa etapa que é tão importante na composição de um cenário, que é o enquadramento fotográfico. Geralmente, a gente pega referências para desenhar um cenário, a gente tem a ideia, tem as referências, aplica a perspectiva, mas não sabe ao certo o porquê cada elemento está em determinada posição. E o enquadramento fotográfico vem justamente para facilitar aí a nossa vida, e não apenas facilitar, mas nos ajudar a compor e fazer uma arte completa, né? Quando a gente faz um desenho, quando a gente faz uma arte, o telespectador que vai apreciar ali a nossa arte, vai ver o nosso desenho, ele tem uma etapa de leitura do nosso desenho, e isso acontece inconscientemente. Por exemplo, a nossa forma de fazer a leitura de um livro, por exemplo, a gente começa da esquerda no canto superior e termina do lado direito no canto inferior. E isso é uma regra, né, que a gente utiliza para fazer a leitura de uma maneira mais confortável, de uma maneira que a gente assimile o conhecimento, que a gente absorva ali as informações do que a gente está lendo. E da mesma maneira acontece quando a gente observa um desenho, tá? E essa regrinha que a gente coloca nos nossos desenhos para que a gente possa desenhar e formar ali um cenário mais atraente e mais interessante é a regra dos terços. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa regra dos terços agora, tá? Bom, como vocês podem perceber, eu fiz aqui o quadro retangular
Diferente dos exemplos das perspectivas que eu fiz em quadrado, esse quadro eu fiz em retangular para exemplificar a regra dos terços para vocês. E quando a gente vai fazer um desenho, por exemplo, aqui vai ser um desenho de um cenário na horizontal, mas essa regra também se aplica na vertical ou num formato quadrado, tá bom? Para fazer essa regra dos terços, a gente faz 2 linhas na vertical, mais ou menos nessa posição aqui. Pode fazer com a régua, tá? Mas como eu falei, se você praticou o exercício das linhas retas, você não precisa, tá? Pode virar a folha e fazer mais 2 linhas na horizontal. Bom, se você quiser medir também com a régua, fique à vontade, mas basicamente é isso. Temos 2 linhas na vertical e 2 linhas nas horizontais e temos esses 4 pontos aqui. Essas linhas e esses pontos são os mais importantes no nosso desenho, principalmente os nossos pontos, tá? Para vocês entenderem de uma maneira bem simplificada, esses 4 pontos são os mais importantes para a gente colocar os elementos dos nossos desenhos. E além disso, os 2 mais importantes nesses 4 pontos é esse aqui do canto superior esquerdo e esse aqui do canto inferior direito. Lembra que eu falei para vocês que a gente lê da esquerda para a direita? Da mesma maneira, o nosso desenho. Se a gente colocar aqui nessa região algum elemento bem importante, nesse outro canto outro elemento bem importante, o nosso desenho vai ter uma composição muito mais interessante do que se a gente colocasse o elemento nessa região aqui e nessa região aqui, tá? E nessa regra dos terços, pessoal, esses 2 cantos são os menos interessantes da gente utilizar. Por isso que quando a gente vai compor um desenho, a gente tem que analisar o que a gente quer trazer mais atenção para o nosso desenho. Se a gente quer trazer a atenção para o personagem principal, o ideal é que você coloque o personagem nessa região aqui, tá? E fazer também uma composição que conte uma história, né? A pessoa começa a olhar daqui e aí ela vai caminhando até terminar aqui, tá bom? Se vocês pesquisarem, você também vai achar como se fosse um caracol, e esse caracol termina aqui. Vou fazer aqui para vocês. Tô mostrando aqui de uma maneira bem simplificada, tá? Mas basicamente é isso. Esses 2 pontos são os mais importantes, tá bom? E os menos importantes são essa região aqui e essa região aqui. E aí você pode explorar essa regra dos terços utilizando a sua criatividade, tá? Tanto num cenário externo como num cenário interno, tá? Tanto o seu quadro sendo na horizontal como na vertical, ou um quadro 1 por 1, né? Você pode aplicar isso essa regra nos seus desenhos, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer os seus desenhos ficarem ainda mais incríveis. É mais um elemento e vai agregar ainda mais no seu desenho, tá bom, pessoal? Utilizem essa técnica de fotografia nos seus desenhos e vocês vão ver que os seus desenhos vão evoluir ainda mais, tá bom? E só lembrando que esse é um conceito bem básico, eu trouxe esse fundamento de uma maneira bem simplificada, e se você gostar de aplicar nos seus desenhos, vale a pena você pesquisar ainda mais sobre fotografia, tá bom? Bom, então é isso, espero que tenham gostado da aula de hoje, espero que todas essas técnicas e fundamentos que eu passei para vocês ajudem vocês a desenhar do zero um cenário bem legal, tanto o cenário externo como o cenário interno, tá? Apliquem isso nos desenhos de vocês,
procurem fazer aí, além de desenhos de personagens, inclua esses personagens dentro de cenários, tá? Explorem também essa outra forma de fazer desenhos, tá? A maioria das pessoas que estão aprendendo a fazer um desenho do zero acabam se apegando em apenas fazer personagens. Não tem problema nenhum em você gostar de fazer apenas personagens, mas tentem experimentar também esse outro tipo de desenho. De repente você pode gostar ainda mais de fazer os seus personagens dentro de cenários, criando cenários do zero. Experimentem, tentem aplicar todas as técnicas que eu passei aqui nos desenhos de vocês e me contem nos comentários se você gostou da aula de hoje, se essas técnicas foram úteis para vocês, tá? E se você fizer um desenho utilizando essas técnicas, me manda também. Pode me mandar lá no meu Instagram, @ajuquedesenhou, que eu vou dar uma olhada e vou te dar um feedback de como que tá a sua técnica. Me sigam também lá no Instagram, @ajuquedesenhou. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nessa aula de hoje e compartilha esse vídeo com quem gosta de desenhar e pode se beneficiar aí com essas técnicas e todas essas dicas, tá? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!